Tudo bom, professor? Parabéns pela conquista. Primeiro tempo complicado, né? A equipe do Santa Cruz bem fechada. E no segundo saiu o gol aí, as coisas facilitaram o programa. Queria que o senhor fizesse uma análise da partida e da importância dessa conquista para essa gurizada aí que jogou. Bom dia, Márcio. Realmente, o primeiro tempo tivemos algumas dificuldades, oscilamos um pouco, faltou um pouquinho também de refino, no último terço. Uma melhor tomada de decisão em algumas jogadas. No segundo tempo a gente conseguiu acelerar bem, circular bem a bola de um lado para o outro, pular apoio como nós falamos, né, conseguindo dar velocidade na circulação e conseguimos, né, fazer o resultado, fazer os 3 gols e concretizar o título. Pedro, é claro que o jogo, ele tem o título, né, ele tem uma importância, uma taça, medalha, você está com uma medalha no peito aí, o título ele tem uma importância, mas eu queria que você falasse a respeito desse aproveitamento dos jogadores mais jovens e o que vai significar para eles essa conquista, para esses jogadores que tiveram a oportunidade de serem os titulares do jogo de hoje e que tinham no banco de reservas, entre eles, por exemplo, o capitão Jeromel. Então eu queria que você falasse sobre essa oportunidade, né, que tem o título, mas também tem essa oportunidade que os jovens receberam no jogo de hoje. Sim, Rafael. Uma oportunidade muito boa, né, para a gente observar alguns atletas jogando, iniciando a partida, né, como que eles se portam numa final de campeonato. Importante também o suporte e o apoio, né, de jogadores mais experientes que vem jogando. E todos estão muito felizes, né, pela conquista e pela oportunidade também de atuar, né, num jogo desde o início, enfim, é oportunidade para todos. Nós temos um grande grupo de atletas e foi muito importante a presença e a participação de todos, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Tudo bom, Pedro? A minha questão é especificamente sobre o Guilherme Guedes, que é um jogador muito pedido por boa parte da torcida. A tua avaliação sobre a performance dele hoje e, na visão da comissão técnica, o que ainda falta para o Guilherme Guedes disputar uma posição de titular em pé de igualdade com o Cortez e com o Diogo Barbosa? O Guilherme Guedes é um atleta que estava há um tempo, né, sem jogar, sem atuar. Então foi importante ele iniciar essa partida para a gente conhecer, né, ele mais iniciando um jogo. A gente está chegando agora e conhecendo as características dele, enfim, e a gente tenta dar atenção a todos os atletas. Ele fez uma partida que teve uma melhora na segunda parte, no segundo tempo, conseguiu agredir um pouco mais, chegar um pouco mais no fundo, e a gente está acompanhando no dia a dia de treinamento e vamos internamente sempre avaliar e discutir para sempre tomar a melhor decisão na escolha da escalação dos atletas. Pedro, eu gostaria que você falasse sobre os jogadores mais experientes que hoje estiveram em campo e que em dado momento foram colocados aí como negociáveis, pelo menos nos bastidores. Eu me refiro ao Vitor Ferraz, também ao Paulo Vitor, que já foi utilizado, hoje o Everton Cardoso esteve em campo. Eles andaram sumidos ali no início da temporada e agora começaram a ressurgir em algumas equipes alternativas. Que tipo de planejamento e de definições que vocês têm? E vai ser uma tônica essa recuperação desses nomes? Eles vão voltar a aparecer nas escalações do Grêmio? Como eu comentei, nós estamos iniciando um trabalho, chegando agora e conhecendo o elenco, conhecendo as características individuais dos atletas, né? Estamos trabalhando, passando as nossas ideias de jogo, né? O Thiago liderando todo o processo e conduzindo para construir uma maneira de jogar, aproveitando muito aquilo que já tinha sido construído, né, pela antiga comissão, pelo Renato, e a gente está conhecendo os atletas. Logicamente que quando a gente tem a oportunidade de colocar eles para jogar, para a gente conhecer, entender melhor as características, né, entender melhor como que o atleta se porta num jogo, para que a gente consiga fazer as avaliações internas e tomar
as melhores decisões, como eu já comentei. Boa tarde, Pedro. Parabéns pelo título. Eu queria falar especificamente sobre um atleta, o Guilherme Azevedo. Foi eleito por nós da Rádio Grenal o melhor atleta da partida. Ele teve uma lesão no início da temporada, agora está retornando. Eu queria saber o quanto um título, um jogo como esse, que ele foi bem, valoriza ele para daqui a pouco se firmar entre os titulares e até falar um pouco da visão da comissão técnica sobre esse atleta. É um jogador que tem qualidade, é um jogador que tem potencial, né? A gente vai trabalhar com ele no dia a dia para que ele possa sempre estar no seu máximo, né? Desenvolver a melhor performance. E ver, né, junto com o Thiago, né, dentro daquilo que ele pensa para a equipe, em que momento que vai utilizá-lo, que vai escalá-lo. Nós temos muitas competições a disputar, nós temos muitos jogos, nós temos um bom grupo de atletas, e em algum momento, algum atleta vai ser solicitado para entrar, para jogar, e precisa estar preparado. Então, nosso papel, nosso trabalho, até mesmo como suporte ao Thiago, tentar fazer um trabalho deixando todos os atletas bem preparados, para que no momento que ele achar que o atleta deve ser escalado, ele está com condições de atuar com qualidade. Pedro, bom dia, parabéns pela conquista do Grêmio. Eu queria te perguntar, Pedro, pensando no futuro, nos próximos jogos, nos próximos momentos, como é que vai ser feito o trabalho de retorno dos jogadores que estão se recuperando de Covid? A gente sabe que nos últimos dias o Grêmio teve aí a volta do Ferreira, do Diego Souza, do Rafinha. O quanto vocês estão preocupados em reintegrar esses atletas, como é que isso vai funcionar e o quanto esses retornos aos poucos podem atrapalhar, de certa forma, a projeção de equipe a longo prazo? Nós estamos conversando bastante, né, departamento médico nos dando suporte, junto com a preparação física, para avaliar bem, né, esses atletas que estão retornando e fazer um trabalho, né, gradativo, né, de recondicionamento, né. Cada caso é um caso, cada atleta responde de uma maneira e precisa ser avaliado dia a dia, né, dia após dia. A gente sabe que é uma doença complicada e que a gente precisa de uma avaliação e de um acompanhamento constante. Então, nosso departamento médico está dando todo o suporte, preparação física também está muito antenada, muito conectada para desenvolver o melhor trabalho com esses atletas e que eles possam retornar e estar com condições de atuar o mais rápido possível. Pedro, bom dia, parabéns aí pelo título. Eu queria saber um pouquinho, fora essa questão da partida de hoje, como é que está o Douglas Costa? Vocês já têm uma previsão de que ele possa estrear? Ainda não? Muito obrigado. Lucas, o Douglas tem realizado os trabalhos diariamente e tem sido acompanhado de perto pela preparação física e a gente tem avaliado, né, os atletas que estão nesse processo de preparação diariamente. Então, cada dia, cada carga que o atleta recebe, é feito uma avaliação, é feito um controle para ver como que é a resposta dele a partir dos treinamentos que ele tem executado. Então, tem executado bons treinamentos, tem evoluído, mas é difícil cravar uma data específica, né? Então, ele tem se apresentado bem nos treinamentos e com as avaliações a gente vai planejar o melhor momento dele atuar. Professor, quanto ao Jonathan Robert, ele teve emprestado, né, no ano passado, passou pelo Cruzeiro, também jogou em Portugal. Como é que a avaliação que a comissão técnica está fazendo desse jogador que recebeu oportunidades aí nos últimos jogos? O Jonathan Robert é um atleta do clube, né, que
um trabalho em conjunto foi nos apresentado e retornou. E é um atleta que tem características interessantes que se encaixam também dentro de algumas situações, dentro de algumas ideias que o Thiago quer desenvolver. Ele entrou nas últimas partidas, né, tem buscado se dedicar bastante, tanto no dia a dia de treinamento quanto na própria partida, dentro dos jogos. Tem cumprido com aquilo que a gente tem pedido. Vamos ver, né, a sequência de jogos também. Em algum momento a gente vai precisar de todo o grupo, e é um atleta que nós acreditamos que tenha potencial para nos ajudar bastante na temporada. Pedro, bom dia, parabéns aí pelo título. Eu queria te perguntar, hoje a gente viu no banco de reservas os mais experientões do elenco, assim, cito aqui, por exemplo, o Jeromel, que estava no banco, o que teve de diferente para ti comandar uma gurizada? Até porque você está sendo um novato também, entre aspas, digamos assim, nessa função, né? Não era a tua função e agora você está à beira do campo nesse período. Comandar atletas vencedores e de extrema qualidade, né, atletas de representatividade, ídolos do clube, é muito legal, um privilégio, como também comandar garotos que estão surgindo agora, né, de potencial, porque comandar uma equipe como o Grêmio, ter a oportunidade, é uma honra, é um privilégio muito grande. Então, são circunstâncias muito parecidas, com alguns detalhes um pouquinho diferentes em termos de relacionamento, mas nos dois contextos eu me sinto muito feliz, muito honrado, e fico muito alegre de ter tido essa oportunidade para, né, substituindo o Thiago dentro desse cenário específico, e ter conseguido, né, manter a sequência de trabalho com essas duas vitórias. Fala, Pedro, parabéns pelo título. Queria falar um pouquinho do contexto tático do jogo, né? Que no primeiro tempo teve o Everton Cardoso como meia, digamos assim, atuando um pouquinho mais por dentro. Segundo tempo também, eu acho que ele até melhorou bastante no segundo tempo, tanto que o Grêmio acabou criando mais chances. Como é que foi a preparação para esse jogo sem um 10, né? Onde o Grêmio teve um 10 no segundo tempo de origem, digamos assim, quando entrou o Jean-Pierre, mas mesmo antes da entrada do Jean-Pierre, o Grêmio já teve uma boa posse de bola e uma boa transição no segundo tempo. Como é que foi a conversa no vestiário para isso acontecer? No primeiro tempo, como eu comentei, a gente estava tendo um volume de circulação, mas em alguns momentos estava faltando um pouco mais de velocidade, um acabamento um pouco melhor no último terço, e a conversa no intervalo foi para que a gente conseguisse acelerar um pouco mais esse jogo, para dificultar o balanço da equipe do Santa Cruz, que a gente trabalhando com a bola de pé em pé, muitas vezes facilita um pouco para a equipe adversária balançar. Então, pedimos um pouco mais de velocidade, também um pouco mais de movimento de ataque à profundidade, uma presença de área maior para realmente tentar causar o desequilíbrio, e tendo o Everton ali, tentando jogar no entrelinhas, fazendo bastante movimento para os dois lados, conseguir dar uma dinâmica legal para a nossa equipe, e que a gente chegasse bem ali no último terço, com boas condições de finalizar bem as jogadas e concluir em gol. Eu acredito que no segundo tempo a gente conseguiu acelerar um pouco mais o jogo, trabalhar um pouco mais a bola com velocidade, com bolas diagonais, e conseguimos criar boas oportunidades para fazer os 3 gols. Boa tarde, Pedro. Parabéns pelo título. Pedro, eu quero falar um pouquinho sobre o Fernando Henrique. O Fernando Henrique vem se destacado muito, mas é um jogador que a gente olhava ele com uma facilidade de jogar como segundo homem também. Ele vem jogando como primeiro e vem se destacado muito. A ideia realmente é usar ele como primeiro, ou isso vai de acordo com a necessidade do time? Isso vai de acordo com a necessidade, né? O Fernando, ele tem potencial para jogar um pouco mais adiantado e também para ser um primeiro homem. Ele tem uma boa capacidade de marcação, de combater, tem uma boa dinâmica de passe. É um jogador que também tem finalização de média distância.
Então, o Fernando pode atuar nas duas situações, nos dois contextos ali, tanto um pouco mais recuado quanto um pouco mais avançado, e é um atleta do grupo que está à disposição da gente no dia a dia para, quando solicitado, né, possa entregar o melhor desempenho. Boa tarde, professor. Parabéns, primeiramente, pelo campeonato, pela conquista da Recopa Gaúcha. E a pergunta que eu faço é o seguinte: hoje o Grêmio jogou um misto com titulares e reservas e alguns jogadores vindo da base, como, por exemplo, o Andriel, o Zagueiro Emanuel, o Guilherme Guedes. E aí eu pergunto qual a perspectiva desses jogadores para participar do plantel principal da equipe e poder, assim, ganhar mais experiência com o restante do grupo. Esses jogadores hoje estão integrados ao elenco, né, e são atletas de potencial. Como eu comentei anteriormente, a ideia é prepará-los, né, deixar eles com boas condições de atuar, com bom nível de intensidade, com qualidade, e com a sequência de jogos que nós vamos ter no decorrer do ano, com as competições, enfim, no momento que o Thiago achar melhor, né, tomar a decisão de escalá-los, eles estarem à disposição, poderem render de acordo com aquilo que a gente espera para o cumprimento da ideia de jogo da equipe. Boa tarde a todos, muito obrigado.